O assunto que está dando o que falar nos últimos dias é o futuro do estádio do Flamengo. Depois daquela entrevista do presidente que todo mundo chama de BAP, muita gente começou a se perguntar: será que o Flamengo vai desistir desse sonho gigante que é ter um estádio próprio? A dúvida tomou conta da torcida porque a notícia de que o presidente poderia não estar tão favorável à construção do estádio pegou muita gente de surpresa. Mas antes de entrar em desespero ou sair espalhando versões, é fundamental a gente entender como tudo isso funciona para não cair na armadilha de boatos ou interpretações erradas. O Flamengo sempre foi gigante no futebol brasileiro, uma potência dentro e fora de campo, e um estádio próprio é mais do que uma obra para um clube desse tamanho. É a chance de consolidar uma identidade, de criar um espaço que seja a verdadeira casa do Mengão, com a cara da torcida, com a atmosfera que só o Flamengo consegue ter. É o sonho de todos os rubro-negros, inclusive meu, e sei que da grande maioria da torcida também. O presidente BAP falou claramente que não está descartando a construção do estádio, mas que antes de qualquer coisa está sendo feito um estudo de viabilidade econômica. Isso quer dizer que o Flamengo está tomando cuidado para não entrar numa roubada, porque construir um estádio é uma responsabilidade gigante, envolve muitos recursos, muitos riscos financeiros. A ideia é garantir que o clube consiga fazer essa obra sem comprometer a saúde financeira, para não virar uma bola de neve que atrapalhe o time dentro de campo nem a gestão do clube como um todo. E isso é muito importante porque a gente já viu exemplos no futebol brasileiro de clubes que se enfiaram em dívidas enormes por causa de estádios, e aí a situação acaba ficando insustentável. O Flamengo não pode correr esse risco. Mas aqui entra um ponto que muita gente não sabe: o presidente BAP não tem o poder sozinho de desistir da construção do estádio. Mesmo que ele não queira continuar com o projeto para o clube simplesmente devolver o terreno para a Caixa Econômica Federal e recuperar o dinheiro investido, essa decisão precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Esse conselho é formado por conselheiros que representam a torcida, os interesses do clube, e eles têm que votar e aprovar qualquer decisão importante como essa. Ou seja, não é só uma decisão do presidente, tem um processo todo que envolve muita discussão, muita análise, e tem que ser aprovado por uma maioria dentro do conselho. Isso não acontece da noite para o dia. Além disso, o Flamengo tem que estar atento às consequências de uma desistência desse porte. Caso o clube decida devolver o terreno, pode ser que tenha que pagar multa e até correr o risco de ficar impedido de participar de licitações públicas por um tempo. Não é simplesmente devolver o terreno e pronto. Tem toda uma burocracia e riscos envolvidos que podem prejudicar o clube de várias maneiras. Então não é algo que o Flamengo vai fazer sem pensar 1000 vezes, porque a responsabilidade é enorme. O que aconteceu na última segunda-feira com a entrevista do presidente foi que ele falou que está contratando empresas para fazer estudos e análises que vão mostrar se é viável ou não construir o estádio naquele momento. Isso é uma atitude responsável, porque o Flamengo tem que garantir que o projeto vai ser sustentável, que não vai deixar o clube atolado em dívidas. E esse processo de estudo ainda está acontecendo, então nada está definido. Já surgiu até uma notícia que o presidente estaria tentando convencer os conselheiros a desistirem da obra, mas essa informação também precisa ser vista com cautela. Nenhum documento oficial, nenhuma decisão formal foi anunciada. Tudo ainda está em fase de análise e conversa interna, e o importante é acompanhar de perto para não cair na armadilha de notícias apressadas. Tem também uma reunião do Conselho Deliberativo marcada para essa semana, que não tem como pauta o estádio, mas sim a apresentação de como está o desempenho do Flamengo na gestão do Maracanã, que é uma concessão que o clube assumiu junto com o Fluminense até o ano de 2044. Nessa reunião, o Flamengo vai mostrar os resultados dessa administração, o que melhorou no estádio, quais foram os investimentos feitos, como a iluminação, a infraestrutura, enfim, há uma prestação de contas sobre essa gestão do Maracanã. Isso é importante para o clube manter a transparência e mostrar para os conselheiros e a torcida como as coisas estão indo. Essa confusão toda surgiu porque a entrevista do presidente foi interpretada de um jeito que gerou um mal-estar na torcida, que sempre sonhou em ver o Mengão com um estádio próprio, algo que dê ainda mais força ao clube e à sua identidade. E não é para menos, um estádio do Flamengo não é apenas um lugar para jogar, é um símbolo, um ponto de encontro para milhões de torcedores que vivem e respiram esse clube. Por isso a gente tem que ficar atento, não cair em fake news e entender que o clube está sendo responsável, estudando todos os cenários antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ainda é cedo para afirmar qualquer coisa definitiva sobre desistência, porque o projeto está em andamento e os estudos vão ajudar a definir o melhor caminho.
O Flamengo não pode se dar ao luxo de fazer algo que prejudique o futebol, que comprometa o elenco ou a estrutura do clube. A construção do estádio é um passo gigante e precisa ser feito no momento certo, com a segurança necessária para garantir que o Flamengo continue crescendo dentro e fora de campo. Se o clube quiser e o conselho aprovar, o estádio vai sair e vai ser uma casa que a torcida poderá se orgulhar por gerações. Por outro lado, se os estudos mostrarem que naquele momento não é viável, é melhor o clube segurar o projeto e pensar numa forma segura para o futuro do que entrar numa crise financeira que comprometa tudo que foi construído até hoje. A torcida tem que se manter unida, torcer para que o Flamengo siga forte e que todas essas decisões sejam tomadas com a cabeça fria e a responsabilidade que o clube merece. Afinal, o Mengão é gigante e não pode se deixar abalar por boatos e notícias precipitadas. O momento é de foco no time, nas competições, e acompanhar tudo o que está acontecendo nos bastidores com calma e atenção. É natural que um assunto tão importante como o estádio mexa com a emoção da torcida, que quer ver o Flamengo sempre crescendo e alcançando novos patamares. E é justamente por isso que o clube está agindo com prudência, porque sabe que um projeto desse tamanho exige planejamento, estabilidade financeira e segurança para não colocar tudo a perder. O Flamengo já provou inúmeras vezes que sabe tomar decisões acertadas e construir sua história com inteligência e paixão. O estádio, quando for construído, vai ser o coroamento desse trabalho. Enquanto isso, o importante é acompanhar de perto as notícias oficiais, não se deixar levar por rumores e continuar apoiando o time dentro de campo, que é onde o Flamengo precisa mostrar sua força para seguir conquistando títulos e alegrando a torcida. O estádio é um sonho, mas o Flamengo é maior que qualquer sonho. Ele é uma realidade viva, feita de conquistas, história e uma paixão que ninguém pode tirar. A situação do Nico de la Cruz virou um assunto quente que está mexendo com os bastidores do Flamengo e, claro, com a cabeça da torcida. Não é novidade que as especulações sobre a saída do jogador para o River Plate são frequentes, mas dessa vez o tema ganhou ainda mais força, porque não foi só um jornalista qualquer que comentou. Membros da própria família do jogador voltaram a levantar a possibilidade de um retorno para a Argentina. Isso gera um clima estranho, porque quando a família começa a falar desse jeito, a gente sabe que a coisa pode estar mais séria do que parece. Na última semana, depois daquele papo da esposa dele dando a entender que o Nico queria voltar para o River, foi o irmão do jogador, o Carlos Sanches, que voltou a reforçar essa ideia em entrevistas, deixando a torcida ainda mais apreensiva. A impressão que fica é que o Nico pode estar com a cabeça em outro lugar, que talvez o Flamengo não esteja mais sendo a prioridade dele, pelo menos nesse momento. Isso complica bastante a situação, porque o Flamengo investiu pesado para contratar esse jogador, acreditou no potencial dele e o time sente falta da qualidade que ele pode entregar quando está em campo. É importante destacar que o Nico tem contrato com o Flamengo até o ano de 2027, então não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Para ele sair, o River Plate teria que negociar com o Flamengo, o que pode envolver o pagamento de uma multa rescisória ou um acordo financeiro que seja bom para os dois lados. Isso não é simples, ainda mais porque o clube carioca está passando por um momento em que precisa de todos os jogadores à disposição para disputar as competições com força total. Por outro lado, a torcida tem que torcer para que o Nico de la Cruz se recupere rápido, porque ele tem se lesionado com certa frequência e ainda não conseguiu mostrar todo o futebol que se espera dele. O meio-campo do Flamengo depende muito da qualidade técnica dele para criar jogadas, dar mais equilíbrio e ajudar na construção das vitórias. Sem ele em plena forma, o time perde um pouco do seu poder de criação e fica mais difícil brilhar nos jogos decisivos. E é justamente num desses jogos decisivos que o Flamengo vai entrar hoje contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo. Esse confronto é daqueles que mexem com o coração da torcida, porque é um duelo pesado, cheio de história e que pode definir muito do futuro do Mengão na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem mostrado força, tem um elenco de qualidade e não vai facilitar para ninguém, principalmente jogando em casa no seu gramado sintético, que é uma novidade para os jogadores do Flamengo que não estão acostumados com esse tipo de superfície. Para complicar ainda mais a missão do time carioca, o técnico Felipe Luiz terá alguns desfalques importantes para esse jogo. Bruno Henrique e Luiz Araújo foram cortados da lista de relacionados por orientação médica, justamente para evitar riscos em um campo sintético que pode agravar lesões. O departamento médico do Flamengo decidiu preservar esses atletas e isso mexe no planejamento da equipe para o confronto.
Além disso, Michael foi cortado por opção técnica do treinador, o que mostra que Felipe Luiz está buscando ajustar o time para enfrentar o Atlético com uma estratégia que considera ideal mesmo sem alguns jogadores importantes. Ainda tem outros nomes que seguem fora, como Eric Pugará, que está se recuperando de uma cirurgia, e o Danilo, que tem uma lesão na parte posterior da coxa e também não vai poder ajudar o time. Ou seja, o Flamengo terá que jogar com um elenco um pouco desfalcado, que sempre traz um desafio a mais, principalmente num jogo fora de casa contra um adversário forte. Mas a boa notícia fica por conta do retorno do Jorge de Arrascaeta, que voltou a treinar normalmente e estará à disposição para a partida. O uruguaio é um dos jogadores mais importantes do time, aquele que tem a habilidade de decidir jogos com um passe, uma jogada individual ou um gol. Ter ele de volta é fundamental para o Flamengo, ainda mais num momento em que o time precisa encontrar soluções dentro de campo para superar as dificuldades e buscar a classificação na Copa do Brasil. O Flamengo tem uma missão difícil hoje porque o resultado do primeiro jogo não foi favorável e para avançar na competição vai precisar de um desempenho forte, aguerrido e quem sabe aquela virada que a torcida tanto espera, mas que ainda não aconteceu com frequência nas últimas partidas. A equipe tem mostrado dificuldades em algumas situações, mas o futebol é feito de superação, de acreditar que é possível virar o jogo mesmo quando tudo parece complicado. A torcida sabe bem que o Flamengo é feito de paixão, de raça e que é nos momentos difíceis que a equipe precisa mostrar a sua força. Cada jogador dentro de campo precisa dar o seu melhor, cada treinador tem que pensar estrategicamente e o elenco tem que se unir para superar as adversidades. O Mengão já mostrou que é capaz de fazer isso em outras oportunidades e por isso a esperança permanece viva. Não dá para esquecer que o Flamengo está no meio de uma temporada muito competitiva, disputando vários torneios importantes e que o desgaste do elenco é uma realidade. As lesões, o cansaço, as viagens e a pressão das partidas fazem parte do desafio diário do clube e a gestão do elenco passa a ser fundamental para que o time chegue nas fases decisivas com força total. Com os desfalques de Bruno Henrique e Luiz Araújo, o Flamengo terá que encontrar soluções dentro do elenco que está disponível. Isso pode abrir espaço para jogadores que estavam menos atuantes mostrarem seu valor ou para o técnico adaptar o esquema tático e buscar uma formação que se encaixe melhor com o time atual. É um momento de muita tensão, de decisões importantes que podem definir o sucesso ou a eliminação do Mengão na Copa do Brasil. Enquanto isso, o ambiente do clube e da torcida fica entre a ansiedade e a esperança. A ansiedade porque o jogo é decisivo e o adversário é forte, mas a esperança porque o Flamengo é um clube que nunca se entrega fácil, que tem na sua história muitos momentos de viradas épicas e conquistas surpreendentes. O que resta para a torcida é acreditar, apoiar e confiar que o time vai fazer o possível para sair da Arena do Galo com a vaga garantida. E essa é a essência do futebol, não é mesmo? A emoção, a imprevisibilidade, a chance de um jogo mudar tudo, de um momento virar o destino de uma temporada inteira. O Flamengo vive disso, vive para esses momentos de superação e de paixão que só o futebol pode proporcionar. Então, apesar das dificuldades, apesar dos desfalques e das dúvidas sobre alguns jogadores, o Mengão entra em campo hoje com um propósito claro: lutar pela vitória, buscar a classificação e mostrar para o Brasil e para o mundo que continua sendo um dos maiores clubes do país. O Flamengo não é time que se entrega, é time que encara os desafios de frente, que busca a vitória até o último minuto e que conta com uma torcida apaixonada que está sempre ao lado, apoiando incondicionalmente. Com Arrascaeta de volta, o meio-campo ganha criatividade e inteligência, o que pode ser decisivo para furar a defesa do Atlético Mineiro. A expectativa é de um jogo duro, disputado, onde a estratégia e a vontade de vencer vão fazer a diferença. O Flamengo tem condições de superar esse momento difícil, tem talento no elenco e tem um treinador que sabe preparar o time para os jogos mais complicados. No fim das contas, tudo isso mostra como o futebol é um espetáculo cheio de nuances e emoções. A situação do Nico de la Cruz, os desfalques, o adversário, o estádio sintético, tudo isso faz parte do cenário que o Flamengo vai encarar hoje. O que importa é a entrega, o esforço e a crença de que o Mengão vai conseguir superar mais esse obstáculo. E para quem está ligado em Flamengo, ficar atento a essas notícias, acompanhar as movimentações, entender o que está acontecendo fora e dentro de campo é fundamental para não se deixar levar por rumores e para manter a confiança no trabalho que está sendo feito. O Flamengo é um clube grande que sabe lidar com pressão e que tem na sua torcida uma força imensa que impulsiona o time nos momentos mais difíceis. A torcida rubro-negra sabe que nem sempre as coisas vão ser fáceis, mas também sabe que é nos momentos de dificuldade que se constroem as histórias mais marcantes.
O Flamengo vai entrar em campo hoje com o coração aberto para a batalha, com vontade de vencer e com a missão de manter viva a esperança de conquistar mais uma vez um título importante para a galeria do clube. É esse espírito que faz o Flamengo ser diferente, que faz a torcida vibrar e que faz cada jogo ser uma festa mesmo quando o resultado não vem fácil. O que importa é a entrega, a luta e a fé de que o time vai dar a volta por cima, porque essa é a essência do Mengão. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores dos bastidores do futebol carioca, um rumor que vem ganhando força e movimentando o mercado de treinadores pode mudar radicalmente o cenário do Flamengo para a próxima temporada. Felipe Luiz Kasmirski, atual comandante rubro-negro e ex-lateral esquerdo de destaque no futebol brasileiro e europeu, estaria próximo de anunciar sua saída do clube. A informação, que ainda circula como especulação entre jornalistas e comentaristas esportivos, já provoca um burburinho intenso entre torcedores, dirigentes e especialistas, que tentam imaginar as consequências de uma possível ruptura. Felipe Luiz, natural de Jaraguá do Sul, nasceu em 9 de agosto de 1985 e construiu uma carreira sólida como jogador antes de assumir os comandos técnicos do Flamengo. Sua passagem pelo clube, embora ainda recente, já é marcada por decisões táticas que influenciam o desempenho da equipe em competições nacionais e internacionais. No entanto, fontes próximas ao treinador indicam que uma série de divergências internas e propostas de outras equipes podem estar acelerando sua saída. Esse possível desfecho tem sido discutido nas redes sociais, em programas esportivos e nos círculos fechados do futebol, alimentando uma expectativa de grandes mudanças dentro do clube carioca. Se confirmado, o desligamento de Felipe Luiz poderá abrir espaço para uma nova era no Flamengo, que busca manter sua hegemonia no futebol brasileiro e ampliar sua presença no cenário sul-americano. A especulação sobre a saída de Felipe Luiz do Flamengo não chega a ser uma surpresa completa para aqueles que acompanham os bastidores do futebol com atenção redobrada. Desde que assumiu o comando técnico, o ex-lateral, conhecido pela sua carreira brilhante no Atlético de Madrid e na seleção brasileira, tem enfrentado pressões consideráveis para alinhar seu estilo de jogo com as expectativas elevadas da torcida e da diretoria. O Flamengo, um dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil, está acostumado a resultados imediatos e desempenho consistente, especialmente em campeonatos importantes como o Brasileirão e a Copa Libertadores. Rumores indicam que, apesar de Felipe Luiz apresentar um projeto promissor, sua filosofia de trabalho e abordagem tática tem provocado discordâncias internas que podem estar minando sua permanência. Além disso, especulações sobre propostas vindas de clubes estrangeiros e até mesmo de outros grandes times brasileiros adicionam combustível à possibilidade de uma saída iminente. O ambiente no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, tem sido palco de conversas reservadas e reuniões que indicam um momento de transição. Se o rumor se confirmar, o impacto para o elenco e para os torcedores será significativo, pois Felipe Luiz conquistou respeito e admiração ao longo de sua breve passagem, apesar dos desafios enfrentados. Dentro do contexto atual do futebol brasileiro, a movimentação de treinadores é sempre um assunto quente capaz de gerar repercussões em toda a mídia esportiva. No caso do Flamengo, clube que mantém uma tradição de contratar técnicos de renome que valorizam o estilo ofensivo e aguerrido, a possível saída de Felipe Luiz representa uma encruzilhada importante. Enquanto muitos especulam sobre os motivos que poderiam levar o treinador a deixar a equipe, não faltam hipóteses que envolvem questões financeiras, diferenças de visão com a diretoria e até mesmo o desgaste natural de uma relação construída sob intensa pressão. Felipe Luiz, que após encerrar a carreira como jogador passou a investir em sua formação como técnico, demonstrou habilidade para liderar grupos e implementar estratégias, mas o Flamengo é um ambiente onde a paciência é curta e os resultados precisam ser rápidos. A torcida, sempre exigente, reage com um misto de apreensão e esperança diante do rumor, temendo uma possível desestabilização, mas também aguardando uma resposta oficial que possa esclarecer os próximos passos do clube. Em meio a esse cenário, o nome do treinador figura no centro das atenções, com especulações que envolvem possíveis substitutos e até mudanças no planejamento esportivo para manter o clube competitivo. O interesse de outros clubes no mercado técnico reforça ainda mais a hipótese de que Felipe Luiz possa estar de saída do Flamengo em um futuro próximo.
Fontes não oficiais sugerem que equipes tanto no Brasil quanto no exterior observam atentamente o desempenho do treinador, vendo nele uma opção atrativa para assumir projetos desafiadores. Felipe Luís, cuja experiência em grandes clubes europeus e na seleção brasileira lhe confere uma bagagem considerável, pode estar avaliando propostas que ofereçam mais autonomia e condições para desenvolver seu trabalho a longo prazo. Por outro lado, o Flamengo teria que lidar com a difícil missão de substituir um comandante que, mesmo jovem na carreira de treinador, já estabeleceu uma relação de confiança com o elenco e mostrou capacidade de motivar os jogadores em momentos decisivos. O mercado de treinadores no futebol nacional é sempre volátil, e uma mudança desse porte mexeria não apenas com o clube carioca, mas também com a dinâmica dos campeonatos em que participa. Além disso, a diretoria do Flamengo precisaria agir rapidamente para evitar um clima de instabilidade que poderia afetar a performance do time dentro de campo. Enquanto isso, a torcida permanece dividida entre a expectativa por novidades e a esperança de que o rumor não se confirme, mantendo Felipe Luís como líder do time. Diante das especulações, o futuro de Felipe Luís no Flamengo segue envolto em mistério e expectativa, criando um clima de suspense que domina as conversas entre os amantes do futebol. O treinador, conhecido por sua postura séria e comprometida, ainda não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade de deixar o clube, o que alimenta ainda mais as conjecturas. A diretoria rubro-negra, por sua vez, mantém silêncio cauteloso, evitando declarações públicas que possam antecipar decisões importantes. Caso a saída de Felipe Luís se confirme, será necessário analisar as consequências não só do ponto de vista técnico, mas também da estratégia do Flamengo em manter seu protagonismo no cenário nacional e internacional. A busca por um novo treinador deve considerar não apenas a qualidade tática, mas também a capacidade de lidar com a pressão intensa que o clube enfrenta, a exigência da torcida e a ambição de conquistar títulos. Enquanto isso, o futebol brasileiro se prepara para acompanhar atentamente os desdobramentos desse possível capítulo da história do Flamengo, que, independentemente do que acontecer, certamente continuará sendo uma das forças mais vibrantes do esporte no país. O que resta é aguardar os próximos capítulos dessa trama que promete movimentar o mercado e agitar a paixão dos torcedores. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!